Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo do 1 ao 3, que vai dizer assim: Disse Davi: Restou alguém da casa de Saul que usa de misericórdia por amor a Jonas? Havia na casa de Saul que se chamava Ziba, um servo que se chamava Ziba, o qual veio a Davi. Davi lhe perguntou: Tu és Ziba? Ele disse: Sim, teu servo. E o rei lhe disse: Não restou ninguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia de Deus? E Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos traz essa palavra aqui, aleluia, Jesus, Pai da glória, para que nós possamos entender, irmãos, dois significados aqui nessa palavra, aleluia, Jesus. É a palavra de bênção e a palavra de misericórdia, aleluia, Jesus. Aqui nós vemos que Davi, aleluia Jesus, se lembrou, aleluia Jesus, da promessa que ele fez a Jonas, aleluia Jesus, que Jonas pediu que ele cuidasse da família dele, aleluia Jesus. Então, Davi no tempo certo, irmão, você pode ver que está tudo no tempo certo. Aquele homem, ele passou por tempos de provações difíceis, de repente era até um mendigo na rua, que ninguém sabia quem ele era, mas Deus estava trabalhando primeiro na vida de Davi, aleluia Jesus. Aí então Saul morreu, aí então ele entrou no mandato como um rei, teve todo aquele processo, teve que ajeitar as coisas ali, ver o governo dele. Então houve todo um processo também em cima de Davi. Aleluia, Jesus. Então Davi, aleluia, Jesus, se lembrou de Jonas. Se lembrou de Jonas, da promessa que ele tinha feito a Jonas. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, irmãos, é assim que acontece. Às vezes, para nossa bênção chegar, é todo um trabalhar de Deus, aleluia, Jesus, na vida de uma pessoa. Às vezes, Deus está colocando uma bênção, aleluia, Jesus, na vida de uma pessoa, mas uma bênção grande, e Deus vai tocar o coração dessa pessoa, e essa pessoa, na verdade, eu estou falando de um servo de Deus. Ou de repente até um que não seja servo, porque Deus, ele fala com qualquer um, porque se Deus tocar no coração do ímpio, ele faz, de um gentio ele faz também. Mas todo aquele, aleluia, Jesus, que o Senhor quer abençoar, independente se seja um cristão ou não seja, aleluia, Jesus. Tudo tem um processo, irmão, para que esse tempo de bênção chegue na tua vida. Às vezes você está esperando uma bênção, assim como Mefibosete, né, que era o filho de Jonatas. Eu acredito que ele, sim, eu acredito que ele esperava, assim, que algo fosse acontecer na vida dele. Provavelmente ele conhecia Deus, porque todo mundo conhece a Deus. Pode ser que ele não conhecesse a Jesus, mas ele conhecia Deus, que naquela época Jesus não tinha vindo mesmo. Então, pode ser que ele tenha clamado, aleluia, Jesus, a Deus, assim, muitas vezes como eu e você clamamos pelaquela bênção, aleluia, Jesus, que está restrita ali, que não veio essa bênção ainda. Mas, irmãos, Deus tem que fazer todo um trabalhar, aleluia, Jesus, né, na vida de uma outra pessoa, e essa pessoa, aleluia, Jesus, vai receber um dinheiro muito bom, e essa pessoa vai te dar o dízimo desse dinheiro. E esse dízimo pode ser 1.000, 2.000 reais, dependendo do valor que a pessoa vai ganhar. E você às vezes está naquele aperto, precisando de uma providência de Deus, aleluia, Jesus, assim como Mefibosete, ele precisou da providência de Deus, aleluia, Jesus, e no
tempo certo, aleluia, Jesus, essa bênção chegou, aleluia, Jesus, na tua vida. Ou às vezes é um processo, aleluia, Jesus, que a gente está aguardando no Senhor. Então existe todo um processo antes, irmãos, que o Senhor ele faz a gente compreender nesse dia de hoje, que ele precisa também trabalhar em outras pessoas, precisa trabalhar no advogado, precisa trabalhar no juiz, precisa trabalhar em várias pessoas para que venha a sua bênção, assim como Deus teve que trabalhar na vida de Davi, ele passando por toda essa luta, né, que ele passou ali, as perseguições, tudo. Então, depois veio a bênção ali de Mefibosete, aleluia, Jesus, porque assim, irmãos, quando a gente clama a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor, ele sempre vai nos responder, aleluia, Jesus. E essa bênção vai chegar, assim como chegou, aleluia, Jesus, na vida de Mefibosete, vai chegar na minha também, vai chegar na tua, aleluia, Jesus. Mas eu digo assim, ó, fica na presença, faz a vontade de Deus, aleluia, Jesus, porque se Davi não tivesse feito a vontade de Deus, nem rei ele seria. Então, como que ele iria abençoar o filho de Jonas? Porque Davi ficou na presença, porque Davi buscava, porque Davi glorificava, porque Davi agradava ao Senhor, porque Davi ele pregava a palavra, porque Davi era justo, porque Davi era segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. O que é ser segundo o coração de Deus? É fazer a vontade de Deus, é você ler a palavra, é você conhecer, é você viver na justiça, é você fazer o certo, é você fazer o que é correto, aleluia, Jesus. Então, a tua bênção já está nas portas, aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor tocou meu coração, aleluia, Jesus, para dizer para você e para mim que a nossa bênção está na porta, mas para isso a gente precisa ficar na brecha, eu preciso ficar na brecha da obediência, da vigilância, aleluia, Jesus, e você também, irmão, para que a tua bênção chegue, aleluia, Jesus, na sua vida, amém? Então recebe aí essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.